Capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 55 anos em Jerusalém. E ele passou a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, segundo as coisas detestáveis das nações que Jeová tinha desalojado de diante dos filhos de Israel. De modo que reconstruiu os altos que Ezequias, seu pai, tinha demolido, e erigiu altares aos Baalins e fez postes sagrados, e começou a curvar-se diante de todo o exército dos céus e a servi-los. E construiu altares na casa de Jeová, referente a qual Jeová dissera: Em Jerusalém mostrará estar meu nome por tempo indefinido. E foi construir altares a todo o exército dos céus em 2 pátios da casa de Jeová. E ele mesmo fez os seus próprios filhos passar pelo fogo no vale do filho de Enom, e praticou a magia, e fez uso da adivinhação, e praticou a feitiçaria, e constituiu médiuns espíritas e prognosticadores profissionais de eventos. Fez em grande escala o que era mal aos olhos de Jeová para o ofender. Além disso, a imagem esculpida que fizera ele colocou na casa do verdadeiro Deus, a respeito da qual Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome por tempo indefinido. E não removerei mais o pé de Israel do solo que designei aos seus antepassados, se tão somente cuidarem de fazer tudo o que lhes ordenei referente a toda a lei, e aos regulamentos, e às decisões judiciais, pela mão de Moisés. E Manassés continuou a seduzir Judá e os habitantes de Jerusalém, para fazerem pior do que as nações que Jeová aniquilara de diante dos filhos de Israel. E Jeová falava a Manassés e a seu povo, mas eles não prestavam atenção. Por fim, Jeová trouxe contra eles os chefes do exército que pertencia ao rei da Assíria, e eles capturaram, pois, a Manassés nos recessos e prenderam-no com 2 grilhões de cobre, e levaram-no à Babilônia. E assim que isto lhe causou aflição, abrandou a face de Jeová, seu Deus, e continuou a humilhar-se grandemente por causa do Deus de seus antepassados. E orava a ele, de modo que se deixou suplicar por ele, e ouviu seu pedido de favor, e restaurou-o a Jerusalém ao seu reinado. E Manassés veio a saber que Jeová é o verdadeiro Deus. E depois construiu uma muralha externa para a cidade de Davi, ao oeste de Giom, no vale da torrente e até o portão do peixe, e a fez dar volta até Ofel e passou a fazê-la muito alta. Além disso, pôs chefes da força militar em todas as cidades fortificadas de Judá. E passou a remover da casa de Jeová os deuses estrangeiros e o ídolo, bem como todos os altares que tinha construído no monte da casa de Jeová e em Jerusalém, e então os fez lançar fora da cidade. Outrosim, preparou o altar de Jeová e começou a sacrificar sobre ele sacrifícios de participação em comum e sacrifícios de agradecimento, e prosseguiu, dizendo a Judá que servisse a Jeová, o Deus de Israel. Não obstante, o povo ainda oferecia sacrifícios sobre os altos. Apenas o faziam a Jeová, seu Deus. Quanto ao resto dos assuntos de Manassés, e a sua oração a seu Deus, e as palavras dos visionários que lhe falavam em nome de Jeová, o Deus de Israel, eis que estão entre os assuntos dos reis de Israel. Quanto à sua oração, e como se lhe concedeu a sua súplica, e todo o seu pecado e sua infidelidade, e os locais onde construiu os altos, e pôs os postes sagrados e as imagens entalhadas antes de se humilhar, eis que estão escritos entre as palavras dos seus visionários. Por fim, Manassés deitou-se com os seus antepassados e enterraram-no na sua casa. E Amon, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 2 anos em Jerusalém. E ele passou a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, assim como Manassés, seu pai, tinha feito. E Amon ofereceu sacrifícios a todas as imagens entalhadas que Manassés, seu pai, tinha feito, e continuou a servi-las. E não se humilhou por causa de Jeová, assim como Manassés, seu pai, se humilhou, porque foi Amon quem fez aumentar a culpa. Finalmente conspiraram contra ele e seus servos e o entregaram à morte, na sua própria casa. Mas o povo da terra golpeou todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez então rei a Josias, seu filho, em seu lugar.